Mateus capítulo 4, versículo 12 e seguintes. Vou repetir, Mateus 4, 12 e seguintes. Diz assim a palavra: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Amém. Muito bem, nós vamos fazer a primeira contagem. Eu vou pedir que os irmãos que são membros da igreja encontram-se presentes, maiores de 18 anos, por favor, fiquem de pé para que nós possamos fazer uma contagem nesse momento. Nove, 20. Contou, bateu aí? Então, 20. Obrigado, irmãos. Podem assentar-se. Ok. Irmãos, nós vamos meditar na palavra nesse momento, e eu gostaria que você percebesse aqui no texto que nós lemos, que Jesus, ele começa a pregar a pregação de João. Assim que João é preso, a mensagem que João pregava passa a ser agora a mensagem de Jesus. É muito interessante que lá em Mateus 4, 12 e seguintes, nós lemos, é muito interessante que Deus jamais deixa que o seu povo fique sem a mensagem. Muitas pessoas têm sido, assim, eu ia falar a palavra ignorantes, mas é muito forte talvez, para nós hoje, mas as pessoas têm tido falta de conhecimento quando dizem que Deus mandou destruir algum povo, lá no Velho Testamento, sem qualquer aviso. Isso não é verdade. Deus sempre avisa. Nós temos paralelo à história da Bíblia, a história de Deus com os outros povos. A nossa história do povo brasileiro não está escrita na palavra, mas ela chegou até aqui. Assim também em vários textos do Velho Testamento, nós vamos encontrar, por exemplo, o sacerdote Melquisedeque, que não tem absolutamente nada a ver com o povo de Israel, nem era no tempo de Abraão, mas não era da família de Abraão, e que ele também tinha conhecimento e era sacerdote do Deus Altíssimo. Nós vamos encontrar, por exemplo, Balaão, que também não tinha absolutamente nada a ver com o povo de Israel, mas é chamado de profeta de Deus, apesar de não ser um exemplo, naquilo que fez, mas precisou inclusive ser alertado por um animal, uma jumenta, uma mula, teve que fazer com que ele compreendesse a vontade de Deus, mas, e inclusive também fez o povo de Israel pecar. Mas nós temos, por exemplo, textos na palavra que vão dizer que Nabucodonosor é servo do Senhor, o rei Ciro, e pessoas que não têm a ver com o povo de Israel. Então quando alguém criticar a palavra, alguma coisa, ore mais, pense mais a respeito. Nosso Deus é um Deus santo e justo e bom, e Ele deseja o bem, Ele age para que as pessoas sejam salvas. E quando uma pessoa ela falece e ela não foi, vamos dizer assim, impactada pela palavra de Deus, ela é rebelde, foi rebelde à palavra,
não ouviu a palavra, não atendeu aquilo que Deus colocou, e a morte chega, certamente. Por isso, Jesus aqui está usando a palavra arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, agora existe uma nova ordem, um novo controle, um novo reino. E esse reino chegou com a presença de Jesus, com a presença maravilhosa de Jesus. E esse reino, ele começa de uma maneira muito sutil. Assim como começa da nossa vida de uma maneira muito sutil, também começa na história da humanidade. E aqui, de um modo especial, Jesus, ele vai até o mar, a praia, o mar da Galileia, que é um mar de água doce, e ele vai até esse cantinho, provavelmente, onde você vai ter vários barcos de pesca, e ali estão dois irmãos, né? Pedro e André, e eles estão trabalhando. Eu gosto de ver, de imaginar Jesus andando por aquele lugar e vendo pessoas trabalhando. Ele não foi chamar alguém que estava desocupado. Na história da Bíblia, você vai encontrar pessoas trabalhando, mesmo sem conhecer a Jesus, sem conhecer a Deus. E para ilustrar isso, gosto de falar sobre a pessoa do apóstolo Paulo, que se chamava Saulo. Ele tinha um profundo desejo de obedecer a Deus, mas não sabia fazer isso. Ele achava que, ao perseguir a igreja cristã, estava obedecendo a Deus. E ele era um homem impetuoso, um homem dedicado, um homem que fazia o que fazia com afinco, com dedicação. E estava fazendo isso contra a igreja. Mas Jesus encontra-se com Saulo, o derruba ao chão, o mostra quem é o Senhor, e Saulo não muda quem ele é. É um engano achar que Deus vai mudar a sua personalidade, vai mudar a sua essência, aquilo que você é de verdade. Você transforma essa força que você tem para as coisas do mundo, e aí Deus usa tudo isso agora canalizado para Ele. Mas você continua sendo você. Agora você tem domínio do seu corpo, domínio das suas emoções. E nós vamos ver, por exemplo, na vida de Pedro e de André, esse primeiro encontro com Jesus. E Jesus, ele, ao olhar para esses dois pescadores, ele não vai deixar, inclusive, que eles parem de ser pescadores, eles vão continuar pescando. Mas agora a rede não vai mais ser jogada na água. Agora a rede vai ser jogada na terra. O jeito de fazer o trabalho continua sendo o mesmo, mas a direção mudou. E a ideia da palavra educação no hebraico é diferente daquilo que nós conhecemos aqui na nossa cultura. A educação, a palavra educação, ela tem um significado assim, é como se você pegasse um rio bruto, um rio que a natureza ali, a água passa por algum lugar, e você pega esse rio, que é uma força brutal, a peso da água, a da correnteza, e você então desvia o curso desse rio, você constrói um rio ao lado, sem um lugar por onde o rio passará, e você então desvia o curso daquele rio, e aí lá aquele rio continua no curso dele, mas de repente você abre um lugar ali atrás, e o rio agora toma um novo curso. Para quê? Para fazer uma barragem, para fazer esse rio passar irrigando algum outro lugar. E essa atitude de transformar o curso do rio, onde ia normalmente para um novo curso, agora útil para o homem, útil para que aquela força seja bem utilizada, isso é educação. Educação não muda a velocidade da água, não muda a água, mas muda o curso da água. Na nossa vida, educar é transformar tudo que você é naquilo que é útil para o Senhor. E a conversão que nós falamos, conversão ao lado de Jesus,
é exatamente isso. Senhor, agora essa energia que eu tinha para pecar, essa vontade que eu tinha de fazer coisas erradas, agora eu vou transformar essa força que era voltada para o pecado, para o trabalho para o Senhor. Isso que eu fazia errado, agora eu vou ser um servo teu. Eu vou canalizar toda essa energia para o Senhor. Mas você continua sendo você. As pessoas têm medo de deixar de ser o que são. Por isso muita gente não vem à igreja, não quer se envolver com Jesus. Mal sabe que vai ser muito mais você do que era antes. Muito mais autêntico, muito mais, vamos dizer assim, a realização pessoal vai ser plena em Cristo. E aqui, Pedro e André, que estavam pescando, Jesus fala: venham após mim, que eu vou transformar vocês de pescadores de peixes em pescadores de homens. E o versículo 20 vai dizer: logo, eles seguiram, largando as redes. Então, poxa, é muito mais interessante esse negócio. Antes eu pescava peixes, e agora eu vou pescar gente. Como é isso? Como é que eu vou colocar pessoas no meu barco? Como é que eu vou fazer isso? E Jesus vai ensinar como fazer isso. E por que eu estaria falando sobre isso nessa manhã? Que nós estamos há alguns instantes de eleger a diretoria da igreja para 2014. E algumas pessoas podem se sentir temerosas, né, com um trabalho tão grande assim. Mas Deus quer usar você. Deus quer usar essa igreja. Deus quer usar a sua vida naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você sabe fazer, naquilo que você faz durante a semana. Deus vai usar você. Deus não vai transformar você em outra pessoa, mas vai canalizar o que você é agora para algo útil. Porque eu pergunto para você, o que existe de mais útil do que transformar pessoas? O que existe de mais útil do que falar do evangelho para alguém que tem um peso eterno? E é isso que Deus quer fazer, valorizar o que você é, transformar aquilo que você fazia de um modo pequeno, de um modo talvez voltado para alguma coisa fútil, mas agora algo maravilhoso, algo grandioso para Ele. Algo que você vai ter alegria de fazer, dizendo: eu não estou fazendo uma coisa pequena, eu estou fazendo uma coisa grande. Talvez não pareça, mas é para o meu Deus. Eu estou contribuindo para que o reino de Deus chegue mais longe. Eu estou fazendo com que o reino de Deus agora, ele passe por mim. Eu faço parte desse reino. Essa é a questão. E é assim que nós devemos pensar. E eu gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar que eu sou um soldado, que eu estou em guerra. Gosto de pensar que eu sou um diplomata, que eu estou representando um governo. Gosto de chegar no meu trabalho, amanhã é segunda-feira, respirar profundamente quando estou subindo lá uma escada e dizer assim: eu estou representando Cristo aqui. Gosto de fazer isso. Me sinto bem. Me sinto renovado, me sinto fazendo uma coisa grandiosa, não para mim, mas para o meu Senhor. Quando o telefone toca, eu vou dizer lá, bom dia. Eu não estou falando bom dia pela empresa que eu trabalho, mas estou falando bom dia pelo reino que eu represento. E as pessoas vão falar assim: por que você faz assim? Por que você faz desse jeito? Porque eu estou fazendo uma coisa muito grande, muito especial para o meu Senhor. E as pessoas percebem. Algumas pessoas vão dizer: puxa, eu nunca fui atendido desse jeito. Ah, é porque você não conhece o meu reino, o reino que eu faço parte. Isso você está conhecendo uma pessoa de quinta categoria. Mas quando você conhecer o meu Senhor, quando você conhecer o meu Deus, aí você vai ver o que é realmente fazer parte desse reino. E Deus usa você naquilo que você faz. Se você sabe bater um martelo, bata. Se você sabe falar, fale. Se você sabe entregar um
um folheto, ou mandar um e-mail, o que você gosta de fazer? Pense, eu gosto de fazer isso. Pois é isso que Deus vai usar, agora não mais para o pecado, mas agora para Ele, para a santidade e para a glória dEle. Isso é igreja. Isso é o aperto de mão que você dá aqui no seu irmão. Você fala, puxa, nós fazemos parte de algo que não vai passar, não é? Verdade. Isso é bonito na nossa vida, isso muda tudo. Isso dá outro significado para a nossa existência aqui. Que Deus abençoe você nesta manhã. Amém.